Pronto, De volta. de volta. Então, você estava falando sobre ser uma profissão que você talvez seria, né? Se não fosse ser músico, seria médico, né? Que eu Uhum. também, particularmente, acho lindo. Né? Não é uma que eu seria, né? Se eu não fosse Eu também músico, mas assim, é uma das que eu mais admiro. Eu também, é a mesma coisa. Eu não aguento ver sangue, uma gota de sangue. Não poderia ser médico, mas é idealmente o que gostaria de ser. Sim, sim. Realmente é uma profissão admirável que a gente sempre vai ter que ter o auxílio dessas pessoas, né? E é muito bonito mesmo. É, Tem mais algumas perguntinhas, né? Não quero estender muito a live, eu sei que você também tem coisas a fazer, tem que. Nosso tempo já foi, na verdade. É, Deixa eu ver o que mais tinha anotado aqui. Na verdade, eu acho que sim, tem mais algumas perguntas aqui, né? Qual que é a diferença de um músico e de um artista, na sua opinião? O músico é uma pessoa que, de profissão, faz o músico. Ou seja, que escolhe como principal trabalho e principal forma de sustentar sua família a música. Músico é uma profissão, ser músico. Agora, ser artista tem aquele lado extra de encarar isso como uma missão que vai muito além do músico. Muito além do músico. O músico pode ser um músico, inclusive profissional, ou inclusive bem, bem profissional em seu trabalho, mas não ser artista porque não encara o lado metafísico da música Sim, e da sua atuação dentro da música. Para mim, ser artista é enxergar o que está por trás da música e por trás dos músicos. É que é tudo um senso de missão, de relacionamento com a sociedade em volta também, com uma missão de eternizar e de levar adiante as grandes obras de artes que grandes seres humanos, muito antes da gente, conseguiram criar. Então, e digo mais, eu acho que um artista, para ser um artista, não precisa necessariamente ser um músico. Ou seja, não precisa necessariamente fazer música como uma profissão. Eu conheço alguns artistas que são mais artistas de alguns músicos profissionais. E vice-versa, conheço muitos músicos profissionais que estão longe de ser artistas. sim. Eu também vejo assim, né? Acho que o artista ele tem essa questão do vocacional, né? Desse pensamento, né? Da arte como um todo, né? Não somente apenas falando de músico e artista, não somente da execução, né? Da peça, mas sim do compreendimento do compreendimento que a música tem que ter, tem que passar, né, para as pessoas, né, que é muito mais profundo, muito, assim, envolve um pouco de metafísica, sentimentos, então, eu também concordo com o que você disse, né. Sabe, por exemplo, um músico
que enxerga isso como sua profissão, nunca poderia imaginar de ir 5 vezes por ano, 4, 5 vezes por ano, visitar um projeto social em Belém do Pará, sem ganhar absolutamente nada por isso, simplesmente como trabalho voluntário. O músico não faria isso, porque o músico enxerga a profissão de músico como uma profissão e ponto. Agora, o artista é um que diz, bom, eu tenho uma missão, então existe um projeto social com meninos carentes, eu não tenho despesas, porque me pagam o avião, me pagam o hotel, não recebo nada por isso, mas eu vou ajudar. Vou lá dedicar horas e horas do meu trabalho para ajudar esses jovens que estão iniciando na música, que estão sendo resgatados, porque são jovens, na maioria, que eram do bairro mais violento de Belém, por exemplo. E esse é o artista, eu acho. Esse é alguém que encara a música como parte de algo maior, é como algo dentro de uma sociedade com tudo aquilo que isso significa, ou seja, toda uma série de pensamentos filosóficos, sociológicos e tudo mais. Esse é o artista para mim. Tenho lido um livro, né, que até faz uma citação, assim, de que às vezes as pessoas perguntam por que que você faz isso, né? Se é por... Principalmente aqui, né, no Brasil. É... Não sei se só aqui no Brasil, mas em alguns momentos tem uma certa ignorância, assim, nesse aspecto, né? Pergunta se é por dinheiro ou por prazer, né, no caso. E é uma pergunta um tanto quanto, assim, ignorante, né? Porque acho que tudo que a gente tem que fazer tem que ser, né, com amor, pensando, né, em ajudar as outras pessoas. E quando eu era na época de escola ainda que eu estudava, tinha muitos projetos sociais, né, que a gente ia em algumas creches, alguns asilos, alguns hospitais, como o Hospital do Câncer, e basicamente quase sempre eu ia, né, participava desses projetos, é, levava um pouco de música para aquelas pessoas, assim, uma energia, né, a mais, né, para elas que estão ali, né, naquela situação, né, e às vezes sem um filho, ver o pai há muitos anos, às vezes largado, as crianças, né, é, às vezes no Hospital do Câncer, as pessoas doentes. Então, para mim, né, a música é algo muito além, né, do que apenas tocar, né, como um trabalho. Acho que desde quando eu era menor, né, isso já vem, né, comigo. Então hoje assim eu busco, né, logicamente tenho os meus sonhos dentro da orquestra, né, de seguir grandes exemplos, né, como você, grandes violinistas, Spalas, que eu admiro muito, mas eu acho que além disso, né, além de posições, né, que a gente almeja às vezes como profissão, tem o trabalho e a missão, né? Como você disse, de ajudar as outras pessoas, que é uma missão que eu quero e também levar para o futuro, para agora e para o futuro, e ajudar o máximo de pessoas que eu puder, não só tocando, né? Mas passando aquele pouquinho que eu sei, né? Aqui fazendo essas lives e, enfim, eu acho que toda maneira, né, de ajudar as pessoas é válida, né? Então, para mim, isso é uma missão muito importante, né? E usando aquilo que eu mais amo, que eu sei fazer, que é a música, né? Então, eu queria dizer isso por você ter comentado, né? E você disse também essa questão de ajudar, né, os músicos lá de Belém, né? Acho que alguém tinha perguntado, acho que foi a Maria, algumas perguntas atrás, né, sobre a questão de como incluir, né, essas pessoas, né, para poderem estudar música, porque ainda assim nós sabemos que muitas pessoas não têm, muitos jovens principalmente, não têm esse acesso, né? E eu tive uma experiência, né, recentemente em Recife, né, fui tocar com a orquestra de lá, e a gente vê que
que é diferente, né? Aqui em São Paulo a gente tem é, uma divulgação da informação, né, com uma maior vamos dizer que o trabalho já está mais desenvolvido, né, nesse ponto. Né, em alguns lugares mais afastados, assim, no Brasil, mais ao norte, né, ainda não é assim, né, é uma realidade completamente diferente, né, eu vi isso, né, trabalhei com alguns jovens de lá, assim, um pouco mais novos que eu, e eu acho que isso nos amadurece bastante, né, abre a nossa visão para esses detalhes, né, essa diferença que tem. E isso só me motivou mais ainda a querer fazer mais isso, né? E a seguir ensinamentos, né? De pessoas como você. E, enfim, é basicamente isso. Eu acho que as perguntas aqui. Tem uma última pergunta aqui para a gente já terminar, se está ficando tarde. Se hoje fosse seu último dia de vida na Terra, o que você faria? O que você faria? Parto dizendo que eu sempre penso que nós estamos morrendo a cada dia. Existe algo relacionado à morte que nos acompanha constantemente. Cada dia que acordamos e que abrimos os olhos é um dia a menos em nossas vidas. Então, de uma certa forma, estamos morrendo a cada dia. E isso, devo dizer que isso é uma das grandes ideias que regram a minha vida, as minhas ações, as minhas decisões, os meus atos. Ou seja, eu sempre penso que, não, sempre não, óbvio, não é que cada momento eu penso, vou morrer, não. Seria hipócrita dizer isso, mas com uma certa frequência eu penso que a morte é algo, não é algo lá na frente, um dia vou morrer. Não, eu estou morrendo. Quando eu penso que 20 anos atrás eu tinha o dobro da energia que tenho hoje. Quando você vê uma criança, minha filha de 5 anos, brincando aqui em casa e não desligando nunca, você está morto, querendo morrer, dormir, e a filha está Aliás, ainda além de tudo que pirada. você faz, você é super pai aí, né? Pelo que a gente vê. Eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente. A Lavínia é uma A fofa, gente, né? Assim, a gente parabéns pela sua acompanha, filha. Viu? obrigado. A gente tenta acompanhar, mas quando você tem um filho, você se depara com a realidade e isso te mostra claramente que você já não tem a energia que ela tem. Então você já morreu, uma parte de você já morreu. É claro que você amadurece, você tem toda uma série de coisas que compensam, mas você morre a cada dia. Então eu penso nisso sempre. A cada dia eu penso de viver aquele dia como se fosse o último. E então todas as minhas ações têm sempre esse foco de tentar deixar algo que, se daqui a 20 minutos, vamos supor, vou fazendo um gesto, me perdoem, tá? Mas se daqui a 20 minutos eu tiver um infarto e morrer aqui, Já bater 3 vezes aqui, ó. eu já fiz de tudo.
já fiz de tudo, mas se daqui a 20 minutos eu tiver um infarto e morrer, a minha pergunta constante é: será que eu poderia estar orgulhoso daquilo que eu fiz até agora? E eu penso muito frequentemente a isso, porque eu tento sempre fazer as coisas de uma forma que, se eu faltar, por alguma razão, quem fica possa pensar de mim que fui, pelo menos. Eu não quero um mito do violino, não quero nada disso. Quero só poucas coisas, muito mais simples. Honesto, genuíno, correto. Para mim isso é Não suficiente. tem nem o que falar depois. Maravilhoso, assim, são três coisas que são fundamentais, né? E que bonito isso, de verdade. Nossa, eu fiquei até emocionado agora, de verdade, assim. É muito reflexivo, né? Porque às vezes muitas pessoas, nós mesmos, né, nós almejamos muitas coisas, né? Mas a gente começa a pensar, né? O que eu quero deixar, né? Para se algo vier a acontecer, né? Mas realmente, assim, foi uma aula, né? Pra gente aqui. E, bom, eu acho que basicamente foi isso. Eu acho que eu tinha uma pergunta que eu pulei aqui, né? Não sei, talvez dê para responder. Era a respeito de qual tinha sido o seu concerto mais emocionante, né? E também aquela vez que você também não se sentiu tão bem no concerto, né? O que aconteceu, assim, enfim, né? Então, concertos especiais foram muitos concertos especiais. Eu posso lembrar 2 ou 3. Certamente a Sinfonia Alpina com Frank Chipway regendo. Certamente Maravilhoso, né? esse foi um ponto alto da minha trajetória na USESP, pelo menos. Certamente a Paixão segundo São Mateus com Nathalie Stutzmann regendo. Esses na USESP. Dos concertos como solista, certamente o concerto de Schumann que eu toquei com a orquestra da Rádio de Berlim, em Berlim, e o primeiro de Shostakovich com a Swiss Romande em Genebra. E na música de câmara, o quinteto de Schubert com Menezes, com o quarteto Zesp com Menezes. Esse foi realmente inesquecível. Tiveram muitos Chegou a outros, se mas emocionar em algum concerto, assim, de chegar a como? chorar, assim? Chegou a chorar, se emocionar em algum concerto, assim? Na Sinfonia Alpina de Strauss, sim. Na Paixão de Bach, sim. E em outros, como público. Eu cheguei a chorar num concerto de Isaac Stern, um dos últimos concertos que deu na Itália, Isaac Stern, que eu estava em Padova. Nossa. Esse é Concerto um de violinista outras. que eu admiro muito, assim. Isaac Sim, sim. Stern, antigos, muito coração, som quente, né? Oh, Edson aqui está perguntando algum concerto que o senhor conseguiu chegar na essência da obra. É difícil dizer porque eu quando termino uma execução, raramente eu tenho uma sensação correta de como foi. Raramente, porque simplesmente quando eu toco, muitas vezes eu estou meio em transe e terminado esse concerto, eu só sei dizer que se toquei bem do ponto de vista técnico ou se errei determinadas coisas. Isso eu sei dizer. Mas eu não sei dizer se cheguei na essência da obra, como diz o Edson. Isso eu só sei dizer depois.
Em alguns casos, escutando algumas execuções, não, a essência da obra acho que nunca cheguei. Acho que nunca cheguei. A essência da obra, para mim, é como aqueles monges orientais que buscam o nirvana, buscam o momento de êxtase absoluto. Eu acho que nunca consegui chegar nisso. Acho que não. O que sim consegui chegar é, em alguns casos, eu tenho uma impressão de ter feito música. Isso sim. De ter Sim. feito música, de ter feito com dignidade meu trabalho, de ter realmente entregado uma boa qualidade musical. Mas a essência da obra, para mim, é algo tão elevado que eu acho que nunca consegui. Eu não sei se vou conseguir, mas vou trabalhar para conseguir. É, realmente, a essência da obra é uma coisa... É, é difícil, né, de chegar a um ponto assim, porque primeiro que tem, a gente, cada um tem uma personalidade própria, né? Então a gente sempre vai colocar um pouco da gente na música que a gente está Uhum. tocando, independente do que o compositor colocou lá, sempre vai ter um nosso som, um nosso traço. Então, realmente uma resposta complicada, né? Muito. O Lucas colocou, essa é a meta eterna, realmente, né? É o que a gente busca todos os dias, né? Acho que eu ultimamente penso muito, né, em ser a melhor versão de mim mesmo, né? Porque nós temos várias escolhas todos os dias, né? Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai deitar, né? A gente tem essas micro escolhas e algumas escolhas um pouco maiores, desde a roupa que a gente veste, o jeito que a gente vai sair da cama, né? Começando mais cedo, né? Cada hábito que a gente tem, que a gente Uhum. adquiriu, né? Isso vai moldando a gente, né? Então, eu tenho estudado, eu tenho lido muito sobre isso, né? Sobre hábitos, sobre como que a gente se comporta, por que que a gente se comporta assim. E tenho aprendido muito nessa questão, né, da automatização do cérebro, né? Muitas coisas a gente faz aquilo e vai ficando automático, né? É, Uhum. então a gente começa a observar isso e fala o que que precisa ser melhor. Às vezes a coisa está tão enraizada que nós mesmos não percebemos, né? Que isso faz parte Exatamente. da gente. Então, é muito importante nessa autoconsciência e autoavaliação, né, do que a gente tem que mudar, né? Às vezes é difícil, né? Porque mudar um hábito não é fácil, né? É uma coisa que está Claro. incrementada aqui no cérebro, mas são coisas que fazem a gente melhorar, né? Então, acho que tudo isso vem da Com vontade, né? certeza. Quando você tem vontade, você tenta uma, duas, três, até a hora que você consegue, né? Enfim, acho que eu fugi um pouquinho aqui do assunto, mas... Bom, tem mais uma pergunta aqui. Eu acho que para você responder, professor, ó, primeiro vai ficar salva a live? Sim, eu pretendo salvar a live, tanto a anterior quanto essa. E aí talvez eu poste no YouTube, né? Seria legal, né? Para o pessoal assistir, Sim. né? Quem não tem a oportunidade de assistir, quem quiser revisar o conteúdo também, vai poder assistir lá. E respondendo aqui a última pergunta, né, do Thiago, quais são os violinistas que vocês se inspiram e por quê? Vai, Vou deixar o começa professor você. falar. Não, Eu, começa você. claramente, Emanuele Baldini. É uma Não, tem que dar aquela um pouquinho, né? Não, mas com certeza, você sempre foi uma inspiração para mim desde quando eu comecei a, a ter um pouco mais de ciência do que era a música e ter mais essa introspecção, né, no mundo musical. Comecei a mergulhar, né, vamos dizer assim, nesse mundo. Já falavam, né, de você, do Cláudio naquela época também, né. Os professores que eu tive, né, foram inspirações para mim, né? Desde o primeiro professor lá da igreja, ele já era uma inspiração naquele momento para mim. Então, acho que todos, né, que eu estudei. Mas falando de a Elisa também, que eu tenho estudado, né? E
falando de grandes violinistas, assim, do passado, eu gosto muito de violinistas antigos, né? Como David Oistrakh, Schering, Francescatti, é, tem uma lista imensa, né? Talvez seria injusto, né? Que eu não falaria todos, mas estou citando aqueles que estão vindo na cabeça agora, né? Talvez violinistas modernos, Isaac Pellman, Vengerov, Isabelle Faust, que eu gosto bastante, cada um com sua característica diferente, né? Às vezes eu gosto mais num repertório e talvez não tanto no outro, então tem que pegar um pouco de cada um, né? Enfim, Rachel Podger, são muitos violinistas. Eu acho que a gente não pode focar talvez só em um, né? Um violinista. Esse violinista tem com um violinista que faz mais o seu estilo, né? Ultimamente eu tenho ouvido muito Nathan Milstein, por certas questões de filosofia da música, de pensamento, certas questões também até mesmo corporal, assim, né? De similaridades que eu poderia encaixar, né, no jeito de eu tocar, mudando um pouquinho algumas coisas, mas, enfim, né, eu acho que tudo tem que ser pensado no porquê, né, que você gosta desse violinista, o que ele te traz, né, de bom, né, as ideias do som, do jeito de tocar, a postura, se te agrada, né, em determinado repertório. E eu acho que é isso, né, na minha visão. Tudo é válido, né, assim, Sim, não é eu só uma concordo. coisa. Eu concordo. Eu acho que estamos cercados de tantos grandes exemplos na música de violinistas, seja da época atual, seja das antigas, que não faz muito sentido fazer uma lista para mim. São grandes exemplos, grandes profissionais, grandes artistas, que todos de alguma forma contribuem a influenciar o que somos nós hoje. Então, é claro que cada um depois tem suas preferências. Oistrakh, que você falou, é um gigante, mas quem não é gigante dentro daqueles grandes nomes da antiguidade? Todos são gigantes. E, em comparação a eles, nós somos nada, nada, nada. Somos formiguinhas. E então eu acho que para uma pessoa que sabe perfeitamente onde está no mundo da música, todos eles são uma grande influência. Todos eles. Porque todos eles são infinitamente superiores e nos inspiram a cada nova audição, a cada nova gravação, se são contemporâneos, ou a cada nova audição nossa de uma gravação antiga, se são violinistas antigos. Com certeza. Eu vou desativar os comentários. Uma última pergunta aqui do Marcos. Qual a sua opinião para o futuro da música erudita no Brasil? Bom, eu acho que eu parto do pressuposto que a música existe desde sempre. Eu sempre costumo dizer que a música faz parte do ser humano, a música e a arte em geral faz parte do ser humano desde quando nasce, porque antes de começar a falar, canta. Antes de escrever, desenha. E assim que consegue ficar de pé, começa a dançar. Então, desde os primeiros anos de vida, as formas de arte são algo fundamental e necessário para o ser humano. O mundo passou por dificuldades absurdas ao longo dos séculos. Pandemias, inclusive muito piores do que essa que estamos vivendo hoje, guerras mundiais, destruição, tsunami no Japão, Chernobyl na Rússia, enfim. Sim. Passou por períodos
extraordinariamente difíceis e, em muitos casos, muito prolongados no tempo, como foi o caso da peste, de várias epidemias no passado. E a música sempre resistiu, as orquestras sempre resistiram, os teatros sempre voltaram a funcionar, o público sempre voltou a ir assistir música. Por quê? Porque é algo necessário para o ser humano. E então eu acho que, deixando um pouco de lado as preocupações óbvias e normais num momento como esse, eu tenho que dizer que pode demorar um pouquinho, mas vamos voltar a uma espécie de normalidade, com algumas adaptações no início, depois vai ser mais normal tudo, porque eu acho que é necessário ao ser humano. No dia que o ser humano não precisar mais de arte, para mim a humanidade acabou. Olha, essa foi uma frase impactante agora. E eu vejo dessa maneira também. Isso tem se provado muito agora, né? Nas redes sociais. Sim. Porque algumas coisas nós nem sentimos tanta falta, às vezes, de ir ao shopping, assim, sair para algum lugar assim. Não, é possível viver sem essas coisas, mas agora a arte, né, música, artes visuais, dança, todos os tipos de arte, né? O ser humano, eu vejo isso como uma coisa essencial, né? Uma coisa inata do ser humano. Então, isso tem se provado muito agora, né? A gente entra nas redes sociais, todo mundo acompanhando as lives, onde tem música, tem cantores, músicos cantando, enfim, é visível. Nós estamos vivendo esse momento histórico, né? Então, se pensar, né, bastante sobre isso. Sim. Mas tá certo então, professor. Eu acho que já foi bastante tempo aqui, eu tomei bastante seu tempo hoje. Só tenho a agradecer, de verdade, muito, muito, muito obrigado por ter feito essa live com a gente hoje, ter falado um pouquinho sobre você, ter falado um pouco sobre sua trajetória, sobre o momento que nós estamos vivendo, sobre a música, sobre a arte. É sempre muito bom, né? Não só pra gente, né, poder interagir assim, mas para todo mundo que está assistindo, né? Acompanhar, ver o que está acontecendo. E, enfim, é realmente um conteúdo assim muito importante, né? Às vezes as pessoas não têm esse acesso, né? Mesmo antes, né? Não tem esse acesso pessoalmente, mas a internet possibilita isso, né? Então isso é muito legal. Eu queria agradecer imensamente mesmo de coração por você ter se disponibilizado hoje. Muito obrigado mesmo. Não, E, é um enfim, prazer. se você quiser Um falar abraço. mais alguma coisa para quem nos assistiu. Eu queria agradecer muito quem assistiu a gente. Deu uma travada aí. Deu uma travada. Aí voltou. Eu queria muito agradecer quem assistiu a gente, acompanhou a gente nas duas lives, né? As pessoas que comentaram aqui, né? Que interagiram com a gente. Realmente a gente faz isso por vocês, né? É muito gratificante, né? Saber, né? Que vocês acompanharam a gente e estou muito feliz com isso. E obrigado mesmo, de verdade. Um grande prazer e um grande abraço a você e a todos que assistiram. Maravilha. Professor, não esqueçam de acompanhar, né? Quem não é inscrito na página do professor no Instagram, tá lá, @Emanuele Baldini, né? Com dois M's e o resto é normal, né? E Facebook também, você posta bastante, né, professor? Acompanhem ele lá, né? Sigam ele e acompanhem nossas lives. Pretendo fazer mais algumas lives aqui também. O professor está sempre fazendo live no canal dele, lives incríveis, né? Inclusive uma recentemente com o Hadley, que eu assisti, foi formidável, né? Alguns comentários, assim, que dificilmente nós conseguiríamos ver, né? E aprender, né? De uma outra maneira. Mas, enfim, muito obrigado mais uma vez, né? Imagina, é um prazer. Um Grande abraço a todos. Grande abraço a todos também. Valeu, professor. Tchau. Bom descanso aí. Tchau, Boa tchau. noite.